Fecha os olhos. Imagine-se em uma cozinha acolhedora. Imagina o cheiro de pão de queijo quentinho, recém-saído do forno. Ele invade a sua cozinha, enchendo o ar com uma fragrância irresistível. O cheiro te convida a comer, despertando memórias de momentos felizes. Você mal pode esperar para dar uma mordida, sentindo a textura crocante. Essa é a mágica do pão de queijo, unindo famílias e amigos. Um clássico da culinária brasileira, presente em todas as mesas. Cada mordida é como um abraço quentinho, trazendo conforto e alegria. O pão de queijo é um mimo especial, perfeito para qualquer ocasião. Crocante por fora, macio por dentro, uma combinação perfeita. E, tão cheio de queijo. Uma explosão de sabor a cada mordida. É o sabor do Brasil na sua mesa, uma tradição que atravessa gerações. E você pode fazer em casa também. Vamos começar? É mais fácil do que você imagina. Preparado para criar algumas memórias deliciosas? Vamos juntos nessa jornada culinária. Você não precisa de uma cozinha chique. Na verdade, muitas das receitas mais deliciosas vêm de cozinhas simples, onde o amor e a atenção aos detalhes fazem toda a diferença. Fazer pão de queijo é fácil. Os ingredientes são simples. Não é necessário ter habilidades avançadas de culinária para preparar essa delícia. Você pode até já ter todos em casa. Vamos reunir nossos ingredientes e começar a preparar essa receita tradicional brasileira. Primeiro, polvilho azedo. Ele que garante a textura macia e elástica do pão de queijo. É um ingrediente essencial. Depois, leite, para fazer a massa. O leite ajuda a dar a consistência perfeita e umidade necessária. Em seguida, óleo, para deixar o pão de queijo crocante por fora e macio por dentro. Pode ser óleo de soja, canola ou até mesmo azeite. Ovos, para unir tudo. Eles são fundamentais para dar estrutura e leveza à massa. Sal, uma pitadinha para realçar o sabor. Não precisa exagerar, apenas o suficiente para destacar os outros ingredientes. E finalmente, queijo. Pode ser parmesão, Minas curado ou até mesmo um cheddar, se você quiser inovar. O queijo é o ingrediente que dá o sabor característico ao pão de queijo. Só isso. Fácil, né? Agora, vamos colocar a mão na massa e fazer essa delícia juntos. Agora, vamos fazer a massa. Preparar a massa é uma arte que requer paciência e atenção aos detalhes. Cada passo é importante para garantir que o resultado final seja perfeito. Primeiro, esquente o leite, o óleo e o sal em uma panela. É essencial que esses ingredientes se misturem bem e atinjam a temperatura certa para que a massa tenha a consistência ideal. Viu as bolinhas aparecendo? Ótimo! Agora tire do fogo. Esse é o sinal de que a mistura está pronta para o próximo passo. Coloque todo o polvilho de uma vez. Mexe bem rápido. A velocidade é crucial aqui para evitar que se formem grumos na massa. A massa vai ficar bem grossa. Não se preocupe, é assim mesmo. Essa textura é o que vai dar a estrutura necessária para o nosso pão de queijo. Deixe a massa esfriar um pouco. Isso é importante para que possamos manuseá-la sem nos queimar e para que os próximos ingredientes se incorporem melhor. Agora, chegou a hora de usar as mãos. Sinta a textura da massa enquanto você a amassa. Esse é um momento de conexão com a comida. Coloque os ovos, um de cada vez, misturando bem. Depois, o queijo. Misture de novo. Cada ingrediente deve ser incorporado completamente para garantir uma massa homogênea. Sinta a massa. Ela deve estar lisinha. Se estiver, você fez tudo certo. Agora, estamos prontos para moldar e assar. Seção 4. Douradinho e pronto para comer. Pré-aqueça o forno. Enquanto isso, faça bolinhas com a massa. Elas devem caber na palma da sua mão. Coloque as bolinhas em uma forma untada. Agora, a mágica acontece. Asse as bolinhas até que estejam douradinhas. Isso leva uns 20 a 25 minutos.
Sua cozinha vai ficar com um cheirinho maravilhoso, igual padaria no domingo de manhã. Seção 5. Um gostinho de Brasil na sua cozinha. Sente esse cheirinho? O pão de queijo está pronto. Tire do forno. Deixe esfriar um pouquinho. Olha como ele está lindo, douradinho. Toque nele. Sente como está crocante por fora? Agora, dê uma mordida. Macio por dentro, com o queijo derretido. Que delícia! Derrete na boca. Seção 6. Compartilhe a alegria do pão de queijo. Pão de queijo é melhor ainda quentinho, com um cafezinho. Compartilhe com sua família e amigos. Eles vão adorar. Gostou de fazer pão de queijo? Foi fácil? Inventou algum jeito diferente de fazer? Me conta tudo. Adoro saber das suas experiências. Você gosta de pão de alho? Claro que sim. Quem resiste a essa delícia? Mas esqueça aqueles pães sem graça do mercado. Hoje vamos fazer um pão de alho caseiro muito especial. É fácil, rápido e muito mais gostoso. Prepare-se para receber elogios. O segredo está no recheio cremoso, que derrete na boca. Vamos usar ingredientes frescos e muito sabor. Você vai se surpreender com o aroma irresistível que vai invadir a sua cozinha. Pronto para colocar a mão na massa? Então vamos lá. Para começar, separe os seguintes ingredientes: pães franceses fresquinhos, manteiga em temperatura ambiente, alho amassadinho, cheiro verde picado, queijo parmesão ralado, opcional, sal e pimenta do reino a gosto. Ah, e um detalhe importante: você prefere o recheio mais cremoso ou mais consistente? Se preferir um creme liso e fácil de espalhar, use a manteiga em temperatura ambiente. Se gostar de sentir pedacinhos de manteiga no pão, use a manteiga gelada. A escolha é sua. Agora vamos preparar o recheio mágico. Em uma tigela, coloque a manteiga. Use um garfo para amaciar bem. Adicione o alho amassado e misture com carinho. A cozinha já está perfumada? Adicione o cheiro verde picado. Misture tudo muito bem. Prove e ajuste o sal. Se gostar de uma pitada de pimenta, adicione também. Quer um toque especial? Acrescente queijo parmesão ralado ao recheio. Ele vai dar um gostinho todo especial ao seu pão de alho. Section 4. Montando a obra-prima. Pães recheados de alegria. Corte os pães franceses em fatias, mas não até o final. Deixe a base do pão inteira para que o recheio não vaze. Com a ajuda de uma colher, espalhe o recheio generosamente entre as fatias do pão. Não economize no recheio. Certifique-se de que cada cantinho do pão esteja bem coberto. Section 5. A magia do forno. Dourado e irresistível. Leve os pães ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos, ou até que estejam dourados e crocantes. Se preferir, você também pode assá-los na churrasqueira, envoltos em papel alumínio, por cerca de 10 minutos. O aroma do pão de alho assando é simplesmente irresistível. Quando os pães estiverem douradinhos, retire-os do forno com cuidado. Section 6. Compartilhe essa delícia. Prontinho! Agora é só se deliciar com o seu pão de alho caseiro quentinho e cheio de sabor. Sirva como acompanhamento para o seu churrasco, para petiscar ou como preferir. Essa receita é simplesmente irresistível. Compartilhe com seus amigos e familiares e deixe todo mundo com água na boca. Você tem alguma dica especial para deixar o pão de alho ainda mais gostoso? Compartilhe nos comentários.
Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre uma delícia que aquece o coração e traz memórias gostosas. Quem aí sente um quentinho no coração quando sente o cheirinho de bolinho de chuva quentinho? É irresistível, não é? É uma viagem deliciosa à infância, não é mesmo? Lembra daqueles momentos simples e felizes? Aquela tarde chuvosa, um café fresquinho e... bolinho de chuva. Perfeito! Não tem combinação melhor. E se eu te contar que tem um segredinho para deixá-los ainda mais fofinhos e deliciosos? Você vai adorar. Ficam macios por dentro, crocantes por fora. Uma verdadeira tentação. Não dá para resistir. Vamos juntos nessa aventura gastronômica? Prepare-se para se deliciar e surpreender a todos. Para a nossa chuva de felicidade, vamos precisar de ovos fresquinhos, que acabaram de sair do ninho. Eles trazem a leveza e a textura perfeita para nossos bolinhos. Leite, que nos abraça com sua cremosidade. Ele é essencial para dar aquele toque suave e delicioso. Açúcar, para adoçar a vida. Não pode faltar para garantir a doçura perfeita. Farinha de trigo, a base da nossa mágica. Ela dá estrutura e forma aos nossos bolinhos. Fermento, o segredo da leveza. É ele que faz nossos bolinhos crescerem e ficarem fofinhos. Uma pitadinha de sal para realçar os sabores. Só um pouquinho já faz toda a diferença. Óleo para fritar, que vai dourar nossos bolinhos. Ele dá aquela crocância irresistível. Açúcar e canela, para a cobertura irresistível. Essa combinação é o toque final perfeito. E você, meu amor, gosta de adicionar algum ingrediente especial aos seus bolinhos de chuva? Compartilhe conosco nos comentários. Adoramos saber suas dicas e segredos. Agora, vamos colocar a mão na massa, ou melhor, na tigela. Em uma tigela grande, vamos misturar os ovos com o açúcar até obter um creme clarinho e fofo. Lembre-se de misturar com carinho, colocando amor em cada movimento. Adicione o leite aos poucos, sem parar de mexer. Aos poucos, a nossa mistura vai ganhando corpo. Hora de aquecer o óleo em fogo médio. Certifique-se de usar uma quantidade suficiente de óleo para que os bolinhos possam flutuar livremente enquanto fritam. Mas atenção! O óleo não pode estar muito quente, para que os bolinhos cozinhem por dentro e fiquem douradinhos por fora. O ideal é que a temperatura esteja entre 170 e 180 graus Celsius. Com a ajuda de 2 colheres, faça bolinhas com a massa e coloque-as delicadamente no óleo quente. Isso ajuda a garantir que os bolinhos fiquem uniformes. Cuidado para não se queimar, viu? Use utensílios longos para evitar respingos de óleo quente. Enquanto fritam, os bolinhos vão começar a boiar e a dourar. Isso é um sinal de que estão cozinhando corretamente. Vire-os com cuidado para que fiquem douradinhos por igual. Use uma pinça para facilitar o manuseio. Quando estiverem prontos, retire-os do óleo com uma escumadeira e coloque-os sobre papel absorvente para remover o excesso de óleo. Isso ajuda a manter os bolinhos crocantes e menos oleosos. Em um prato fundo, misture o açúcar com a canela. Passe os bolinhos ainda quentes nessa mistura, envolvendo-os com carinho. Pronto! Agora, é só se deliciar com essa chuva de sabores e aromas. E aí, gostou da receita? Compartilhe com seus amigos e familiares, e espalhe essa delícia por aí. Me conte nos comentários qual outro quitute gostoso de café da tarde você gostaria de aprender a fazer. Olá, meus queridos amigos! Hoje, vamos embarcar em uma aventura deliciosa. Vamos fazer pão juntos. Não se preocupem, é mais fácil do que vocês pensam.
Com a minha receita simples, vocês vão se surpreender com a facilidade de criar um lindo pão caseiro. Imaginem o cheirinho que vai tomar conta da cozinha, o calorzinho do pão nas mãos. E o sabor? Ah, o sabor é divino. Macio, amanteigado, totalmente irresistível. Preparados para começar? Vamos reunir os ingredientes e colocar a mão na massa. Não se intimidem. Cozinhar pode ser uma experiência divertida e gratificante. Essa receita de pão leva ingredientes simples que vocês provavelmente já têm em casa. Não é necessário nada sofisticado. A ideia aqui é praticidade e sabor. Vamos precisar de alguns ingredientes básicos que são fáceis de encontrar. Água morna, 1 xícara. Cuidado para não estar muito quente, só morninha. Isso ajuda a ativar o fermento. Fermento biológico seco, 1 pacotinho. Cerca de 2 colheres de chá e 1/4. Essencial para o crescimento do pão. Açúcar, 1 colher de sopa, para alimentar o nosso fermento. Isso dá um toque de doçura. Azeite, 1 colher de sopa, para dar sabor e maciez. O azeite também ajuda na textura. Sal, 1 colher de chá, para realçar todos os sabores. O sal é fundamental para equilibrar o sabor. E farinha de trigo, 3 xícaras. Talvez precise de um pouquinho mais para polvilhar. Viram? Nada complicado. A farinha é a base do nosso pão. Agora que já temos nossos ingredientes perfilados como bons soldadinhos, vamos para o próximo passo. Vamos começar a misturar tudo. Em uma tigela grande, vamos misturar a água morna e o açúcar. Mexam delicadamente para dissolver o açúcar. Agora, polvilhem o fermento sobre a água. É como se estivéssemos acordando o fermento, dando um lanchinho antes do trabalho pesado. Deixem essa mistura descansar por uns 5 a 10 minutos. Vocês vão notar que vai começar a formar uma espuminha, umas bolinhas em cima. Esse é o fermento fazendo a mágica dele, criando as bolsas de ar que vão deixar nosso pão leve e fofinho. Agora vem a parte divertida. Vamos começar a trabalhar a nossa massa. Adicionem o azeite e o sal à mistura de fermento. Esses ingredientes vão ajudar a dar sabor e textura à nossa massa. Em seguida, adicionem a farinha aos poucos, 1 xícara de cada vez, misturando com 1 colher de pau ou com as mãos. Isso garante que a farinha seja bem incorporada. Assim que a massa começar a se formar, transfiram para uma superfície levemente enfarinhada. Hora de sovar. Este é um passo crucial. É a sova que desenvolve o glúten, dando estrutura ao nosso pão. Sem isso, o pão não teria a mesma consistência. Empurrem a massa com a palma da mão, dobrem e repitam. Esse movimento é essencial para ativar o glúten. Sovem por uns 5 a 7 minutos, ou até a massa ficar lisa e elástica. Esse tempo é necessário para obter a textura ideal. Ela deve ficar com a textura de um lóbulo de orelha. Isso indica que a massa está pronta para a próxima etapa. Hora de descansar. A paciência é uma virtude. A massa precisa de tempo para crescer e desenvolver seu sabor. Coloquem a massa sovada delicadamente em uma tigela untada com azeite, garantindo que ela fique bem acomodada. Virem a massa para que todos os lados fiquem cobertos com uma camada fina de óleo. Isso ajuda a evitar que ela resseque. Cubram a tigela com um pano de prato limpo e deixem descansar em um lugar quentinho por cerca de 1 hora. Esse tempo é crucial para o crescimento. Esse é o primeiro descanso, onde o fermento vai fazer a mágica dele, dobrando o tamanho da massa e criando uma textura leve e areada. Enquanto a massa cresce, vocês podem relaxar, fazer um cafezinho, ler um livro ou simplesmente aproveitar o momento. Ou até preparar uma sopa deliciosa para acompanhar nosso pão fresquinho. Aproveitem esse tempo para se conectar com a cozinha.
modelando o pão, solte a criatividade. Depois de 1 hora, pressionem a massa delicadamente para liberar as bolhas de ar. Agora é hora de modelar. Vocês podem fazer um pão tradicional, pãezinhos, ou até trançar a massa. Modelem com cuidado e coloquem em uma forma untada. Cubram a forma com o pano de prato novamente e deixem crescer por mais 30 minutos. Esse segundo crescimento vai garantir um pão leve e fofinho. Hora de assar. Aroma de paraíso. Pré-aqueçam o forno a 190 graus Celsius. Com o forno quente e a massa crescida, é hora de assar. Assem o pão por cerca de 30 a 35 minutos. Vocês vão saber que está pronto quando a casca estiver dourada e o pão soar oco ao baterem no fundo. O cheirinho que vai sair da cozinha será irresistível. Saindo do forno douradinho e delicioso. Retirem o pão do forno com cuidado e deixem esfriar sobre uma grade antes de fatiar. Eu sei que é difícil resistir a esse aroma de pão fresquinho, mas deixar esfriar ajuda o pão a firmar. Depois de frio, fatiem em fatias grossas e aproveitem. Nosso pão caseiro é delicioso puro, com manteiga ou com azeite e vinagre balsâmico. É o acompanhamento perfeito para sopas, saladas ou simplesmente um lanchinho. Compartilhe sua jornada. Vamos conectar. Parabéns por assar seu próprio pão. Espero que tenham gostado dessa experiência simples e gratificante. Lembrem-se, cozinhar é se divertir e aproveitar o processo. Não tenham medo de experimentar farinhas diferentes, adicionar ervas ou especiarias, ou até tentar formatos diferentes. Eu adoraria ver as criações de vocês. Compartilhem fotos dos seus lindos pães nas redes sociais e me marquem. Vamos nos inspirar para encher nossas casas com o calor e o aroma de pão fresquinho. Boas fornadas! Nada de mais gostoso do que aquele cheirinho de pão quentinho em casa, né? Hoje, vou te ensinar a fazer um pão caseiro perfeito, fofinho, fácil de fazer e à prova de erros. Acredite, depois que você aprender essa receita, nunca mais vai querer comprar pão na padaria. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos colocar a mão na massa. Quer deixar suas refeições ainda mais saborosas e fáceis de preparar? No meu e-book 50 receitas deliciosas para o seu dia a dia, você encontra opções práticas e irresistíveis para todas as ocasiões. Com receitas simples, ingredientes acessíveis e muito sabor, você vai transformar sua cozinha em um verdadeiro festival de sabores. Quer garantir o seu? É só clicar no link na descrição e começar agora mesmo. Baixe agora e descubra como é fácil cozinhar bem todos os dias. Primeiro, vamos dar uma olhada nos ingredientes. Se você perder alguma coisa, fica tranquilo, a lista completa está aqui na descrição do vídeo. Você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, mais ou menos 4 xícaras, 10 gramas de fermento biológico instantâneo, um pacotinho, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de manteiga ou óleo, 250 ml de água morna, mais ou menos 1 xícara. Vamos começar ativando o fermento. Em uma tigela, misture o fermento, o açúcar e a água morna. Dá uma boa mexida e deixa descansar por uns 5 minutos, até formar uma espuminha. Uma dica rápida: se não espumar, pode ser que o fermento esteja vencido, ou a água muito quente, o que mata o fermento. Agora, em outra tigela, misture a farinha e o sal. Faz um montinho com a farinha e abre um buraco no meio, tipo um vulcãozinho. Despeje a mistura do fermento nesse buraco e adicione a manteiga ou óleo. Comece misturando com uma colher e depois, mão na massa, literalmente. Sovar bem a massa é o segredo para desenvolver o glúten e deixar o pão bem fofinho. Trabalhe a massa por uns 10 a 15 minutos, até ela ficar lisa e elástica.
Se estiver grudando muito, polvilhe um pouquinho mais de farinha, mas sem exagerar, senão o pão fica seco. Chegou a hora da paciência. Coloque a massa em uma tigela untada com óleo, cubra com um pano de prato limpo e deixe descansar por mais ou menos 1 hora, ou até dobrar de tamanho. Esse descanso é essencial para o fermento fazer a mágica e deixar o pão aerado. Olha só como cresceu. Agora é hora de modelar. Você pode fazer um pão grande ou dividir em porções menores, tipo umas broinhas. Modele do jeito que você preferir e coloque em uma forma untada. Deixe descansar por mais 30 minutinhos, porque o fermento ainda tem trabalho a fazer. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Asse por uns 30 a 40 minutos, até dourar. Para uma casquinha ainda mais dourada, pincele com uma gema de ovo misturada com um pouquinho de leite antes de assar. Olha que beleza! E olha só que maravilha! Um pão caseiro quentinho, fofinho e delicioso. Me conta aqui nos comentários. Como você gosta de comer seu pão? Puro com manteiga ou recheado? Quero saber como você faz o seu aí em casa. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma receita incrível. Até a próxima! Se você já provou aquela esfirra aberta de lanchonete, bem macia, douradinha e recheada, sabe como é impossível comer só uma. Mas e se eu te contar que dá para fazer essa delícia em casa de um jeito super fácil e econômico? Hoje vou te mostrar o passo a passo para fazer uma esfirra perfeita, igualzinha à de lanchonete, e o melhor, sem precisar de equipamentos complicados. Então, Quer deixar suas refeições ainda mais saborosas e fáceis de preparar? No meu e-book 50 receitas deliciosas para o seu dia a dia, você encontra opções práticas e irresistíveis para todas as ocasiões. Com receitas simples, ingredientes acessíveis e muito sabor, você vai transformar sua cozinha em um verdadeiro festival de sabores. Quer garantir o seu? É só clicar no link na descrição e começar agora mesmo. Baixe agora e descubra como é fácil cozinhar bem todos os dias. Então já deixa o like aqui no vídeo e vem comigo aprender essa receita incrível. Para a massa você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, 250 ml de leite morno, 50 ml de óleo e uma gema para pincelar. E para o recheio, temos 300 gramas de carne moída, ou frango desfiado, ou queijo com tomate, um tomate picado sem sementes, meia cebola picada, suco de meio limão e sal, pimenta do reino e temperos a gosto, como orégano, páprica e cominho. Vamos começar preparando a massa. Em uma tigela misturamos o leite morno com o fermento biológico e o açúcar, e deixamos descansar por 5 minutinhos para ativar o fermento. Depois acrescentamos o óleo, o sal e aos poucos vamos adicionando a farinha de trigo, misturando bem até formar uma massa lisa e macia. Sova por uns 10 minutinhos e pronto. Agora é só cobrir com um pano e deixar crescer por cerca de 30 minutos. Enquanto a massa cresce, vamos preparar o recheio. Em uma tigela, misturamos a carne moída com o tomate, a cebola, o suco de limão e os temperos. Aqui você pode usar frango, queijo ou o que preferir. Mistura tudo muito bem e pronto. O recheio já está no ponto. Agora que a massa já cresceu, dividimos em bolinhas e abrimos cada uma formando um disco. O segredo para a esfirra ficar bem bonita é deixar uma bordinha levemente mais alta. Depois, colocamos uma porção generosa de recheio no centro e ajeitamos bem. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus Celsius por cerca de 20 minutos, ou até ficarem douradinhas. Olha só que maravilha! As esfias estão douradas, super recheadas e com um cheirinho incrível. Essa receita é perfeita para o lanche da tarde, para vender ou até para congelar e ter sempre uma opção deliciosa pronta. E agora me conta,
Qual sabor de esfirra você mais gosta? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou dessa receita, já deixa o seu like e compartilha com quem ama uma comidinha caseira e deliciosa. E se ainda não faz parte da nossa família aqui no Casa Horta e seus temperos, se inscreve no canal agora mesmo. Toda semana tem receita nova para você fazer aí na sua casa. Então ativa o sininho, porque eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Já teve vontade de assar seu próprio pão? Muita gente acha que fazer pão é difícil, que precisa de ferramentas especiais e muita experiência. Que nada! Fazer pão é fácil e divertido. Você consegue assar um pão delicioso com poucos ingredientes simples. Essa receita é perfeita para iniciantes, com passos simples que qualquer um consegue seguir. Bora começar! Essa receita é fácil de seguir e vai te ensinar tudo o que precisa saber para assar seu primeiro pãozinho. Você vai aprender a misturar os ingredientes, sovar a massa e assar o pão até ficar perfeito. Preparado para colocar a mão na massa? Antes de começar, vamos separar os ingredientes. Você provavelmente já tem a maioria deles na sua cozinha. Vamos precisar de farinha, água, sal e fermento. Só isso. 4 ingredientes simples são tudo o que você precisa para fazer um pão delicioso. A farinha é o ingrediente principal. Ela dá estrutura ao pão. A água ajuda a ativar o fermento e a juntar todos os ingredientes. O sal dá sabor ao pão. E o fermento, esse organismo vivo mágico, faz o pão crescer. Agora que já temos nossos ingredientes, vamos começar a misturar. Em uma tigela grande, misture a farinha e o sal. Faça um buraco no meio e adicione o fermento. Vá adicionando a água aos poucos, misturando com as mãos ou uma colher de pau. Depois que todos os ingredientes estiverem misturados, coloque a massa em uma superfície levemente enfarinhada. Chegou a hora de sovar. Sovar é importante porque desenvolve o glúten da farinha, que dá a textura macia ao pão. Para sovar, empurre a massa para longe de você com a palma das mãos. Dobre-a sobre si mesma e gire um quarto de volta. Repita esse processo por uns 10 minutos, ou até a massa ficar lisa e elástica, tipo uma bexiga de festa junina. Depois de sovar a massa, coloque-a em uma tigela untada com um pouco de azeite ou óleo. Cubra a tigela com um pano de prato limpo e deixe crescer em um lugar quentinho por mais ou menos 1 hora, ou até dobrar de tamanho. Isso se chama fermentação. Durante a fermentação, o fermento se alimenta dos açúcares da farinha e produz gás carbônico, que fica preso na massa, fazendo-a crescer. A fermentação também desenvolve o sabor do pão. Etapa 5. Modelando seu pão. Redondo ou comprido, você decide. Depois que a massa crescer, aperte-a delicadamente para liberar o ar. Agora você pode modelar a massa do jeito que quiser. Pode fazer um pão redondo, uma baguete, ou até palitinhos de pão. Para um pão redondo, modele a massa em formato de bola e coloque em uma assadeira forrada com papel manteiga. Para uma baguete, faça um cilindro comprido com a massa e coloque na assadeira com papel manteiga. Etapa 6. Assando até a perfeição. Casquinha dourada e miolo macio. Pré-aqueça o forno a 200 graus Celsius. Antes de assar, você pode fazer cortes superficiais na massa, para ajudar o pão a expandir por igual no forno. Asse por uns 30 minutos, ou até dourar e soar oco quando bater na parte de baixo. Deixe o pão esfriar em uma grade antes de fatiar e servir. Etapa 7. A delícia do pão caseiro, fresquinho do seu forno. Não tem nada igual ao cheirinho de pão quentinho, aquele aroma que invade a casa toda. A casquinha crocante e dourada, o miolo macio e fofinho,
Aproveite seu pão caseiro com manteiga, geleia ou o que você preferir. Dá para fazer sanduíche, torrada. O pão caseiro é melhor quando fresco, mas você pode guardar em um recipiente fechado por um dia ou 2. Etapa 8. Conclusão. Explore o mundo da panificação. Parabéns por assar seu primeiro pão. Não foi tão difícil, né? Com um pouco de prática, você vai estar fazendo pão como um profissional rapidinho. Lembre-se de ter paciência, seguir os passos com cuidado e não ter medo de experimentar. O que achou da receita? Conta para a gente nos comentários. Adoraríamos saber sua opinião e sugestões para as próximas receitas. Boas fornadas!